Sim, senhoras e senhores, cá estou eu novamente para mais um vídeo do canal Futefala e dessa vez eu vou falar sobre essa comparação que algumas pessoas têm feito sobre o Arthur, que recentemente foi contratado pelo Barcelona como Xavi. Seria o Arthur um novo Xavi? O Arthur, garoto brasileiro, que é um jogador extremamente talentoso, já dá pra dizer que é uma realidade, é um jogador, um meio-campista que se enquadra na série de raríssimos jogadores que são meio-campistas habilidosos e criativos. É muito difícil unir essas duas virtudes, inclusive eu fiz um vídeo sobre jogadores com essas duas virtudes. E o Arthur é um garoto muito precoce que se enquadra nessa questão. É um jogador de muita técnica, habilidoso e criativo. Sem dúvida alguma, é uma grande promessa, ainda que já seja uma realidade. O futuro dele é extremamente promissor. Na comparação, por exemplo, com o Iniesta. O Iniesta era um jogador habilidoso e criativo quando estava em altíssimo nível. E o Arthur é um jogador habilidoso e criativo. Nesse aspecto, ele até se assemelha mais ao Iniesta. No entanto, ele tem esse quê de organizador. Nesse ponto de vista, ele até se assemelha mais ao Xavi. Só que mais do que esses dois jogadores, eu acho que é um outro jogador que se assemelha mais ao Arthur do que esses dois, do que o Xavi e do que o Iniesta, que é o Thiago, que foi revelado pelo Barcelona, jogou vários anos na equipe do Barcelona e se transferiu para o Bayern de Munique. O Thiago é um jogador habilidoso e criativo, tem esse quê de organizador e tem o estilo, né? Os movimentos muito semelhantes com o do Arthur, muito mais até do que o Xavi, por exemplo, na minha visão. Ele me lembra muito o belíssimo jogador do Bayern de Munique, o jogador dinâmico, habilidoso, criativo. O Arthur tem tudo para ser um jogador do nível do Thiago, tem o estilo do Thiago e tem as virtudes de ser um jogador habilidoso e criativo como ele. Eu geralmente tenho uma certa reticência quando o jogador é muito jovem e já diretamente vai para um gigante europeu. Eu acho que muitas vezes ele tem que passar por um período aqui no Brasil ou jogar numa equipe mediana. Eu acho que essa transferência já imediata geralmente não é das mais benéficas. Mas há casos em que o cara é muito foda, ele é muito foda pra caralho, entendeu? Muito foda pra caralho. Que é o caso do Arthur, ele joga muito, ele joga muita bola, ele é muito novo e joga muita bola e vai para um time que tem a cara dele, é um time que valoriza muito a posse de bola, é um time que dá muita ênfase à parte técnica do jogador, que valoriza muito o meio-campista. Então o Arthur, ele tá no lugar certo e acho que na hora certa, porque é um jogador de uma qualidade tão grande que ele já tem que estar entre os melhores o mais rápido possível. É um jogador que tem tudo para ser um jogador fantástico. Aí é muito raro, diga-se, o Brasil formar jogadores com essas características e com essa qualidade do Arthur. Quantos meio-campistas nós formamos? Eu já falei um pouco sobre isso aqui. O Brasil geralmente forma esse meia mais à frente, que joga à frente dos volantes e atrás dos atacantes centralizados. O jogador mais talentoso do meio-campo é geralmente esse meia que não se movimenta muito, que tem boa técnica e é criativo. O meio-campista, o cara que joga mais recuado, como jogador que marca e ataca, como jogador que cria e desarma, o meio-campista clássico, aquele que joga numa linha de 4 do meio-campo mais centralizado, ou às vezes à frente de um primeiro volante, jogadores como o Xavi e Iniesta, por exemplo, com essas características, jogadores como o próprio Thiago, o Gerrard, o Lampa, o Guti, sem dúvida, o Guti, fantástico jogador. Jogadores com essas características é muito raro o Brasil conseguir formar. E o Arthur, sem dúvida alguma, é um achado. A gente forma alguns segundos volantes de bom nível, né? Jogadores como o próprio Paulinho, que teve agora na seleção, o Hernanes, quem mais? O Jean do Palmeiras, Elias do Atlético. A gente consegue formar esse segundo volante, mas eles não são o meio-campista, aquele jogador que brilha, né? Que tem a qualidade do passe em profundidade, de dar muita dinâmica para o jogo e conseguir ajudar na marcação. Esse jogador, com essas virtudes, com essas características, jogadores em alto nível, a gente não consegue formar esse jogador mais clássico, né? Que a Europa consegue formar com muito mais facilidade. A Espanha conseguiu formar jogadores de altíssimo nível
nesse aspecto, a Alemanha também formou jogadores interessantes. Então o Arthur, sem dúvida alguma, é um achado, um jogador que tem tudo aí pra trilhar uma carreira brilhante. Então é isso, se inscreva, curta, compartilha, um abraço, tchau.